Pão que nasce torto, nunca se direito. Eu pensava justamente nisso aqui, ó. Analisando a minha infância, tava lembrando o que eu assistia, como me comportava. Eu sou de 95. Logo, eu passei assistindo, a minha infância, assistindo a televisão dos anos 90, passando a transição para 2000, né? E eu sim, mesmo sendo cristã, vou na igreja desde os 3 anos, mesmo tendo 30, né? Enfim. E eu achava que a minha infância tinha sido muito pura. Mas aí, analisando, parando pra analisar mesmo, não foi tão assim, não. Primeiro, vamos falar o hit da minha infância, vamos falar assim, né? Que eu amava e que eu dançava, que pra mim era uma brincadeira, era tudo certo, pureza, praticamente até esses dias. Até esses dias. Primeira vez que eu tomei esse choque de realidade foi com 21 anos. E aí, com 22 eu entendi um pouco mais, e ainda foi praticamente uma trilha sonora de terror na época mais difícil da minha vida e também de uma realização gigantesca, que é Seguro-chan. Seguro-chan, ou pau que nasce torto, né? Enfim, porque quando eu criança, ouvia pau que nasce torto, nunca se endireita. Eu não pensava no que todo mundo adulto pensa. Hoje eu também entendo, mas só que eu ainda, mesmo com 30 anos, eu ainda consigo olhar, desligar uma parte do meu cérebro e tipo assim, ver como nada a ver. Mas enfim, nada a ver, tudo a ver, tudo a ver, nada a ver. A parte sexual disso aí. Era tão sem, assim, a gente não via, mas pão que nasce torto, nunca se direito. Eu pensava justamente nisso aqui, ó. Nisso. Ó. Isso é uma vara tirada, né, da árvore. E ó, ela não endireita não, ó. Ela não endireita. Eu tô fazendo força, tá? Ela não endireita. Então, na minha mente, pau que nasce torto, nunca se direita. É isso aqui. A vara ou o galho da árvore nunca se endireita. Pra mim, tudo certo. Tudo certo aí. Na minha mente, eu ainda consigo ligar isso a isso. Mas a mente dos adultos não era bem isso. E eu fui entender isso com 21 anos. Olhando pras crianças, uma criança que tava dançando que nem o Léo Santana, ou Xande, ou o Thales, né? O marido da Sheila. Enfim. E a criança era um bebezinho, tipo de 2, 3 anos, e ele tava dançando, quebrando. E aí, no almoço lá do trabalho, eu falando, na minha infância não era assim, não. O povo vai dançando que nem gente grande. Na minha infância, eu dançava El Chan. E aí a pessoa foi entender mais ou menos. Eu fui, né? Nós paramos ali pra analisar a letra da música. Aí, eu com muita dificuldade, porque até então, na época, eu era virgem, né? Então, assim. Então, na hora que eu fui analisar e que as pessoas foram me explicar, eu falei, mentira. E aí depois, quando eu fiquei grávida, e aí eu fui analisar, depois de 9 meses você ter o resultado, nossa, eu chorava horrores. Meu pai pensando que eu tô grávida. Eu que eu fiquei grávida. E o meu pai tá pensando que eu tive que estar em uma situação pra não ficar grávida. Eu chorei horrores. Eu chorei horrores. Então,